Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Hoje, dia 14 de abril, terceiro domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Santo Agostinho, no início das suas confissões, ele tem uma frase que é muito famosa na espiritualidade cristã: "Senhor, criaste-me para ti. Meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti." Santo Agostinho, na sua busca por paz, pela verdade, ele, depois de uma vida desregrada, ele, pela intercessão de Santa Mônica e também através do bispo Santo Ambrósio, da sua pregação, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E ele diz assim: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga. Tu estavas dentro de mim e eu te procurava fora." Então, nós somos criaturas de Deus. Nós somos feitos por Deus e para Deus. Tudo isso está descrito no livro do Gênesis, numa linguagem de fé e de sabedoria, mostrando que o homem foi feito do barro e recebeu a alma vivente através do sopro de Deus, e que nós devemos adorar esse Deus. Nosso destino é estarmos em comunhão com o Deus que nos criou. Um homem não pode viver sem o amor de Deus, porque Deus é amor e nos ama. Porém, o inimigo das nossas almas, o anjo caído, que desobedeceu ao plano de Deus e disse: "Não servirei", o demônio Satanás, ele vai tentar o ser humano para se afastar do plano de amor, da comunhão com o Senhor, com o Criador. Então, o ser humano, ele é tentado, naquela linguagem simbólica do livro do Gênesis, pela serpente. E, infelizmente, o ser humano dá ouvido à voz do demônio e desobedece a Deus, comendo da árvore do bem e do mal. E ali entra o pecado. Com o pecado entra também a morte. E ali entra a malícia também. O ser humano se esconde de Deus, fica com medo do Senhor.
a inveja, o assassinato, irmão mata irmão, e o homem fica necessitado agora de redenção. E Deus faz uma proclamação de esperança para nós, naquilo que é chamado de proto-evangelho. Gênesis 3, versículo 15. Deus diz: a mulher e a serpente, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. A descendência dela lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da mulher é Jesus Cristo. São Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus foi desafiado pelo pecado. Deus não pode se contradizer a si mesmo, não pode nos deixar de amar. E então diz a palavra: de tal modo Deus amou o mundo, que nos deu seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá vida eterna, jamais vai perecer. Gênesis 3, versículo 16. Na plenitude dos tempos, como fora predito pelos profetas, Deus envia o seu Filho único, concebido do seio da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo. Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que se esvazia, né, da sua riqueza e se faz pobre, se faz ser humano. Deus se faz homem para que o homem possa ser reconciliado com Deus. E nesse sentido foi fundamental o sim da Virgem Maria. Com o seu sim, Maria desatou o nó do não de Eva. Com o seu sim, veio a graça para o mundo. Ela que é cheia de graça, kerikatomene em grego. Agora, pelo seu sim, vem Jesus, que vai nos restaurar a graça da reconciliação, da vida divina, da vida em Deus. Então, depois de 30 anos de vida escondida, na carpintaria de José, sendo submissa a Maria, aprendendo a ser também ele um carpinteiro com São José, Jesus inicia sua vida pública, nos anuncia o amor de Deus, nos ensina a rezar o Pai Nosso, nos ensina que nós somos todos irmãos, e denuncia também a hipocrisia dos doutores da lei e dos fariseus. Prega a nós o Sermão da Montanha, que é a constituição da vida cristã. Fala veementemente, né, contra a hipocrisia dos fariseus, e por isso ele é condenado à morte. Mas Jesus não é morto, ele se entrega por amor a cada um de nós, obediente até a morte, obediente à vontade do Pai, e numa morte de cruz. E nesta morte, pelas suas feridas, nós fomos sarados, fomos lavados dos nossos pecados na cruz do Senhor. E ali Jesus, ele é exaltado na sua humildade, e assim como a serpente de bronze em Moisés levantada curava as pessoas que eram feridas pelo veneno da serpente, agora Jesus cura todo aquele que tem fé nele, da morte, do pecado, nos lava dos nossos pecados, nos liberta do demônio. E crendo em Jesus, nós temos a entrada na vida divina, na entrada da vida com Deus, temos acesso ao paraíso, à vida eterna. É o que Jesus diz ao bom ladrão no alto da cruz. O ladrão diz a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus declara: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que Jesus conquistou para o bom ladrão, ele conquistou para toda a humanidade. Jesus derrama a partir da cruz o seu Espírito Santo, representado pelo sangue e pela água que saem do seu lado aberto na cruz. Jesus aparece ressuscitado no terceiro dia, aparece a Maria Madalena, aparece às mulheres piedosas, ele aparece aos discípulos, e no meio deles lhes diz: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, não tenhais medo, sou eu. E ele diz: tocai e vede as minhas mãos, os meus pés, são os mesmos que foram crucificados. Tocai-me, eu não sou um fantasma não tem corpo. Dai-me algo de comer, e come pão, come peixe. E ao partir o pão novamente,
lhes revela as Escrituras, mostrando que ele precisava cumprir o que fora predito nas Escrituras, o que fora anunciado, a salvação que vem de Jerusalém para toda a humanidade. Então, Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo para que nós possamos amar como ele também amou. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou e o Espírito enviou, e espera à direita do Pai, na glória, por todo aquele que amar, como ele amou. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.